Meus queridos irmãos, eu quero apresentar aqui para você, trazer para você aqui o segundo erro que devemos evitar na interpretação das Escrituras ou da profecia, tá bom? O segundo erro que você deve evitar e tomar muito cuidado quando você for interpretar, ouvir, aprender, escutar a respeito da interpretação de um texto. Este erro você deve evitar porque pode ser fatal e pode trazer muitas consequências para o seu aprendizado. É o erro da espiritualização das Escrituras. Como é que funciona isso? Você acaba pegando um texto do Antigo Testamento, este texto você tira do contexto, você pega um termo do Antigo Testamento, você tira do seu contexto aquela palavra e espiritualiza, dizendo que aquela palavra representa a igreja, representa você, representa tal situação, certo? Então, os pais vamos dizer assim, os pais da era, a gente chama de os pais da igreja, no terceiro século, no quarto século, utilizaram muito isso, a espiritualização, a alegorização de certos termos, de certos textos, e acabou que chegamos a conclusões e interpretações erradas das Escrituras e da profecia bíblica. Então é um erro que teve início no terceiro século, no quarto século, e até hoje temos aí pessoas que espiritualizam certos textos e certos termos das Escrituras Sagradas, principalmente o Antigo Testamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, as pessoas espiritualizam termos como Sião, Jerusalém, Israel, remanescente de Israel, e quando elas leem estes termos que estão inseridos em certos textos do Antigo Testamento, quando lá está escrito que todas as pessoas concorrerão a Israel, que toda Israel se converterá, que Deus derramará o seu espírito sobre todo Israel. Um exemplo que eu estou dando aqui. Elas dizem que, olha, esse texto aqui fala sobre a igreja, fala sobre nós, sobre nossa época. E elas espiritualizam aquele texto e acabam tirando aquele texto, aquele termo do contexto e traz para agora, traz para a igreja. E isso traz uma interpretação errada do texto sagrado. Eu vou te dar aqui um exemplo de interpretação errada, que é esse, que Sião, Jerusalém, remanescente de Israel, significa a igreja. Com isso, essas pessoas acabam esquecendo-se de que Deus tem promessa para Israel, que, vamos dizer assim, houve um adiamento do cumprimento das profecias para Israel, e nesse adiamento, por causa de sua rebeldia, por causa da dureza do coração do povo israelita, Deus adiou no seu conhecimento, na sua sabedoria divina, Deus adiou o cumprimento para que nós, os gentios, fôssemos salvos. Aí surgiu a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, Deus voltará a realizar, a cumprir com suas promessas, profecias, tudo aquilo que foi profetizado, prometido para Israel no Antigo Testamento. Então, quando uma pessoa tira o termo Israel, Sião, Jerusalém do contexto, ela acaba fazendo uma má interpretação das Escrituras Sagradas. Nós temos aí este problema, então acaba ficando que Israel foi abandonada por Deus, que esse povo está esquecido por Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo declara e afirma em Romanos capítulo 9, capítulo 10. Ele diz ali que Israel será salvo, será restaurado. Nós temos ali em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, que Israel será cabeça das nações e não por cauda, tá bom? Então você deve tomar cuidado com a espiritualização das Escrituras ou dos termos da Bíblia Sagrada, que isso pode te levar a uma má interpretação da profecia, dos textos bíblicos, certo? Aqui, com isso, não estou negando que há certos textos da Bíblia que têm um ensinamento muito profundo espiritualmente, tá bom? Mas nós devemos tomar cuidado com mais esse erro que deve ser evitado, que é a espiritualização
da Escritura Sagrada. A espiritualização da Escritura Sagrada.